Nesta aula eu falarei sobre o recurso Live Trace. O recurso Live Trace é aplicado somente a imagens bitmap importadas para o Illustrator, seja em formato JPG, PNG ou até o arquivo PSD, como foi explicado no exercício anterior. Este recurso ele faz um rastreio na imagem e transforma a imagem em objetos vetoriais. Então vamos a um exemplo. Vou em File, Place, dentro da pasta de número 15, eu vou importar esta arara aqui para o meu documento. Com o objeto, a imagem selecionada, eu tenho o botão aqui Live Trace. Eu cliquei nesse botão Live Trace, a imagem foi convertida para um objeto vetorial. Vou dar um zoom aqui na imagem, foi convertida em preto e branco, que é o padrão aqui do recurso. Pressionar o Ctrl Z, desfazer esta ação. Eu tenho aqui, neste botãozinho ao lado, os presets. Alguns vão ficar legais para esta imagem, alguns não vão ficar. Então são os presets, são configurações que vão desde a escolha se vai ter quantas cores terão a imagem ou se vai ser só em preto e branco, a qualidade e o setor mínimo de rastreio em pixels. Você pode determinar o valor de o rastreio mínimo será de 2 pixels, será de 10 pixels. A qualidade da curva será mais arredondada do vetor ou será menos arredondada. São diversas configurações que eu vou explicar na próxima aula. Mas vamos aos principais aqui. Então você tem esse botãozinho do lado aqui, o botãozinho Live Trace. É claro, você precisa selecionar a imagem. Seleciona a imagem. Tem o botãozinho então Live Trace aqui. Eu vou testar essa aqui, ó, Color 6, né? 6 cores. Terá 6 cores a imagem. Então ele fez um rastreio e aplicou esta configuração à imagem. Então vamos testar outro. Agora eu tenho outras opções aqui em cima depois que eu já apliquei o recurso, inclusive os presets aqui nesse menuzinho drop down. Vou explicar primeiro os presets aqui, mostrar as características. Vou colocar este Color 16. 16 cores terá a imagem agora. Olha como ficou mais legal o rastreio. Lembrando que é um objeto vetorial. Agora eu posso expandir esse tamanho até o tamanho de um outdoor que não perderá esta qualidade aqui. Fica legal este recurso para a utilização de fundos. Eu pego imagens de texturas, por exemplo. Eu utilizo muito isso para fundo de banner, para fundo de banners, panfletos, muita coisa legal, ilustrações, muita coisa que dá para fazer com este recurso Live Trace. Eu não utilizo, muita gente faz esse trabalho de, por exemplo, tem uma logomarca que o cliente te passa. Aí a logomarca o cliente não tem o formato vetorial, não está em arquivo CDR, não está em arquivo .ai, o cara não tem o vetor da logomarca dele. Então ele te manda um arquivo bem pequenininho ou te dá um papel que você tem que escanear. Aí você escaneia e tem até aqui um preset aqui inclusive, que chama logo em preto e branco. Ó. Vou clicar aqui com o objeto selecionado, ó, logo em preto e branco. Ele converte só para preto e branco e faz esse rastreio no logo. Olha, eu não aconselho, eu já vi muitos profissionais trabalhar dessa forma, de pegar um logo de um cliente e utilizar este recurso aqui. Não fica perfeitamente redondo, o certinho logo, não fica. São detalhes que neste caso você tem que fazer com a Pen Tool ou união de shapes. Eu não aconselho utilizar este recurso para pegar a logomarca do cliente. É melhor refazer mesmo. Não faça isso aqui não, porque não fica igual. Fica parecido, mas não é a mesma logomarca. De um cantinho torto aqui, outro cantinho torto ali. Este recurso, como eu falei, eu aconselho na utilização de fundos. Nem eu vou mostrar um aqui daqui a pouquinho. Que dá para você pegar imagens de galhos secos, de flores. Então dá para você fazer uns fundos bem legais e tal. E colocar tipo anúncios de perfumes, de produtos. Bom, aí vai da criatividade. Mas para logomarca não faz isso não, porque é complicado, é melhor refazer com a Pen Tool ou na união de shapes, como eu falei. Para logomarca não utiliza não, fica a seu critério. Então tem outros aqui, eu vou colocar nessa outra opção do preset aqui, o High Fidelity, Photo High Fidelity, vai ficar igualzinho a foto, igualzinho não, né, perde bastante a qualidade, mas fica bem parecido com a foto. Ó, de longe assim você fala, nossa, né, e é um objeto, são todos objetos vetoriais, eu vou visualizar em modo outline, ó, View Outline, Ctrl Y, né? Só que eu não estou vendo ainda, por quê?
Porque estes são arquivos aplicados temporários, esse tracing, né, que eu apliquei. Para que eu utilize, eu tenho que clicar aqui, ó, em convert o objeto traçado em paths. Eu tenho que clicar no botão expand. Então agora eu vou clicar, ó, botão expand. Ele fez a expansão e está aqui, ó, todos os traçados da imagem. Então eu posso agora, ele é um grupo, né? Eu vou voltar para o modo de visualização normal. Ele é um grupo, eu vou em Object, um grupo, pegar parte dessa imagem, ó, e mover, ou pintar, ou, ó, tá essa parte toda verde aqui, quero colocar agora um rosa ali, então eu posso ir alterando, porque são todas, fazem partes aqui de objetos vetoriais, a gente fez esse rastreio na imagem. Tem as configurações, né, que eu vou mostrar na próxima aula, mas então eu vou dar um exemplo, como que você pode utilizar, por exemplo, este recurso para criar um fundo legal aqui. Eu vou deletar essa imagem. Outro recurso, outro detalhe aqui. Vou fazer o Ctrl Z até antes do Expand. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vai voltar a imagem aí. Criando o traçado de novo, ó. Tá sem. Antes de eu apertar o Expand. Eu tenho no link aqui, ó. Eu ainda tenho ele como imagem. É uma imagem JPG. Eu poderia até trocar aqui o relink. Seria aplicado o Live Trace a essa imagem, né? Porém, quando eu apertar no botão Expand, ele some aqui do link. Expand, foi embora. Agora é objeto vetorial, é como se tivesse sido criado aqui dentro do Illustrator mesmo. Então eu posso trocar as cores, como eu falei, e alterar. Bom, é isso aí. Eu vou deletar aqui esta imagem. Eu vou criar um fundo aqui. Vou selecionar a ferramenta de retângulo. Com o auxílio do Smart Guide, criar do mesmo tamanho do documento aqui. Pintar de rosa. Tá de rosa? Vou colocar um rosa aqui. Um rosa dessa cor aí. Dá um gradient mesh, ó. Só um detalhezinho aqui no meio, ó. Pega um gradient mesh, dá um clique aqui, colocar um rosa um pouquinho mais escuro. Aqui. Pega a malha. Vamos ver se eu pego a malha aqui. Mudar de ponto aqui, fazer um ângulo. Só um efeitozinho assim, ó. Um fundo tranquilo. Criar um novo layer em cima e vou importar aquela outra imagem lá. File, Place, essa imagem aqui, ó. Trace. Fundo azul aqui, ó. Eu vou clicar na primeira opção aqui. Na primeira não, deixa eu ver se eu não. Essa dos presets aqui, selecionou a imagem. Selecionar essa Simple Trace. Vamos ver como é que vai ficar. Não, ficou com um pouco de preto ainda da imagem. Mas olha só o efeito para um fundo. Olha só, ele pegou a imagem e se transformou em galho seco. Então só faltam alguns ajustes aqui. Vou pelos presets aqui. Vou colocar no modo One Color Logo. Vamos ver uma cor, o logo de uma cor. Não ficou legal. Vamos testar outro. Comic Art. Não. Default. Vou colocar no Default para ver. Default ficou mais ou menos. Ficou com fundo branco aqui. Grayscale. Vai ficar legal, acho. Ponto Grayscale. Hand Draw Skit. Também não. Sumiu tudo. Ilustração detalhada. Mais ou menos. Arte cômica. Não. Desenho técnico. Mais ou menos também. Preto e branco logo. Não ficou legal também. Eu vou colocar então no modo... Bom, foto... Não, colocar no modo Simple Trace. Colocar aqui no modo Simple Trace, ficou desta forma. Agora eu faço o Expand. Expande a imagem. Eu tenho meu fundo aqui. E com todo este layer selecionado. Seleciono tudo aqui, o objeto. Eu vou na aba de transparência e mudo o Blend lá. Vamos colocar lá um Overlay. Olha o efeito para um background aqui. Eu coloco um texto em branco aqui em cima, por exemplo, agora. Vou ajustar aqui certinho. Eu coloco um texto, alguma fonte em branco aqui dentro. Isso é legal. Se importar texturas também. Olha só que efeito bacana mesmo. Pode aqui criar aquele espiral em cima. Nossa, ficou bem interessante aqui o recurso. Um simples blend, ó. Fiz o trace da imagem. Nunca que vão imaginar que isso aqui é uma fotografia, né? Quando você mandar um cliente, nada. Né? Isso aqui é uma fotografia, mas você exerceu o seu trabalho em cima dela aqui, usou sua
sua criatividade e tal. Colocou, pode retirar a opacidade também, ó. Seleciona aqui, coloca a opacidade aqui em testa outros blends também, né? Colocar só em 50% de opacidade, ó, um fundo legal, para trabalhar com um texto aqui, um texto em branco em cima. Tirei aqui a opacidade, colocar aqui um texto em branco, colocar aqui, tá só por exemplo o texto, para você ver como vai ficar, ó. Deixa eu aumentar o texto, colocar uma fonte aqui do texto em branco. Coloquei o texto aqui, deixa eu separar o texto por outro layer. Esse layer inteiro está como overlay, né? Colocar o texto em branco. Só que não é uma fonte, não é uma fontezinha legal. Dá um destaque legal isso aqui, ó. Coloca o contorno. Aí nesse caso é legal colocar um contorno aqui em preto no texto. Aumenta a espessura do stroke. Selecionar uma outra fonte, por exemplo, aqui. Vamos ver aqui um exemplo aqui de fonte. Não vai aparecer minha fonte não. Ah, bom. Colocar um... Olha essa aqui, ó, por exemplo, né? Esse tipo de fonte. Aí não ficou legal o stroke, né? Mas vamos ver outra aqui. Não, também. Cara, isso pode até ficar boa. Tárico. Então, olha só. São efeitos que você pode criar de banner aí para um cliente. Colocar os dizeres, valor de preço. Ou, por exemplo, algo desse tipo aqui. Um fundo desse, por exemplo. Pro Dia dos Namorados. Colocar um outro coração. Uma joia que esteja à venda de algum cliente. Perfume, né? Então vai da foto que você selecionar e também das configurações, que é o que eu vou explicar então na próxima aula.